Oiê! Vamos aqui para mais um conteúdo para as nossas atividades complementares da semana 5. Então, a matéria agora é números quadrados perfeitos. Está na página 48 do nosso livro didático. Nós começamos aí o capítulo 3. Então, o número é quadrado perfeito quando eu consigo construir um quadrado perfeito com ele. Olha, 2 ao quadrado é 4. Então, o 4 é um número quadrado perfeito, porque se eu for representar geometricamente, que é com desenho, eu consigo fazer um quadrado com 4 quadradinhos menores, onde cada lado mede 2 unidades, certo? Então, eu falo que o número 4 é um número quadrado perfeito. Os outros números quadrados perfeitos que nós temos, por exemplo, 16. 16 é um número quadrado perfeito. Uma outra forma de você identificar é se ele tiver raiz exata. A raiz quadrada de 16 é 4. Então, 16 é um número quadrado perfeito. O número 4 também é quadrado perfeito. Por exemplo, o número 64 é quadrado perfeito? É, porque tem dois números iguais que eu multiplico e consigo achar 64. Então, 64 também é quadrado perfeito. Então, eu te mostrei aqui 3 formas, né? Geometricamente, você pode pensar que é um número que tem raiz quadrada exata, você pode pensar que é aquele número que tem dois iguais, que quando multiplica resulta nele. Então, vamos ver, por exemplo, o número 30. O número 30 é quadrado perfeito? O número 30 é quadrado perfeito? Não, o número 30 não é quadrado perfeito, porque não tem raiz quadrada exata do número 30. Então, o número 30 não é quadrado perfeito, ok? Então, para saber se o número é quadrado perfeito é se ele tiver raiz quadrada exata. Mas se o número for grande, né, um número maior, para você descobrir se ele é ou não quadrado perfeito. Então, o livro, na página 49, trouxe 2 exemplos. O primeiro é te perguntando se o número 144 é quadrado perfeito e se o número 250 é quadrado perfeito. Para saber se esse número é ou não quadrado perfeito, nós vamos fatorar. Lembra da fatoração em números primos? Nós vamos fatorar ambos os números. Então, fatorando o número 144, como ele é par, eu vou dividir por 2, deu 72. Enquanto ele for par, eu divido por 2, eu vou achando as metades. Agora, 9. 9 não é par, mas ele divide por 3. Aqui só pode ter números primos. Então, a forma fatorada do número 144 é 2 vezes 3. 2 elevado a quanto? 1, 2, 3, 4. 2 elevado à quarta. E o 3? 3 elevado ao quadrado. Agora, para saber se um número é ou não quadrado perfeito, você tem que olhar os expoentes. Aqui os expoentes são pares. Como os expoentes são pares, sim, o número é quadrado perfeito. Então, é os expoentes que vai me dizer se o número é ou não quadrado perfeito. Então, ficou aqui, ó. Sim, 144 é quadrado perfeito. Então, olha, fatorando. E se todos os expoentes forem pares, o número será quadrado perfeito. Agora, vamos ver o daqui. 250 fatorado, eu já fatorei, então vai ficar 2 vezes 5. O 5 eu tenho 1, 2, 3. Então, o que nós podemos dizer do número 255? Que ele não é quadrado perfeito, porque aqui tem dois expoentes ímpares, 3 e 1. Então, o número 250 não é quadrado perfeito. Agora, o número 450 fatorado já está aqui, vai ficar 2 vezes 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. E o 250? Olha a forma fatorada dele. Será que ele é quadrado perfeito? Não, ele não é. Porque lembra, quando o expoente não aparece aqui, ó, o expoente é 1. Então, dos 450 não é quadrado perfeito, certo? Não é quadrado perfeito. Por conta desse expoente aqui que é 1, que é ímpar. Então, como que você vai saber se o número é ou não quadrado perfeito? Você vai fatorar. Se todos os expoentes
todos, aqui tem 2 que são pares, mas esse não é. Precisa que todos sejam pares, tá bom? E o que é número quadrado perfeito? É aquele número que tem raiz exata. Então, quer dizer que 144 tem raiz exata, 250 e 450 não tem raiz exata, tá certo? Tem um número que eu multiplico por ele mesmo que dá 144, que é 12. Agora, esses dois aqui não tem. Com 144 quadradinhos menores, eu consigo fazer um quadrado direitinho. Com 250 e 450, eu não consigo fazer isso. Agora, nós temos aqui as atividades complementares da semana. Na página 49, os números de 1 ao 6. Nós vamos copiar apenas o número 2. Então, essas atividades aqui é referente a essa matéria, para vocês descobrirem quais números aí são ou não quadrado perfeito, ok? Beijão, pessoal!